Capítulo 34. Saltei da poltrona, como se ela estivesse em chamas, ainda que meus joelhos não estivessem prontos para me sustentar. Meu peito subia e descia, tão superficialmente que o ar mal passava pela garganta. Temia acabar desmaiando de novo. Gael era Lorcan. Levei as mãos à cabeça para tentar apaziguar aquele zumbido, andando pelo quarto sem conseguir ver nada à minha frente. Gael e Lorcan eram o mesmo homem. A resposta era tão simples quanto absurda. Por isso a semelhança. Por isso a mesma voz. A cicatriz em seu ombro causada pela faca de Kiara. O mesmo jeito de rir, de andar, de beijar e de amar. Meu Deus! Eu apoiei na parede, inspirando fundo algumas vezes, pois o quarto todo começou a rodar. Mirei os olhos no homem do outro lado do cômodo, parecendo tão mortificado quanto vazio. Você é o Lorcan. Devagar, sustentando o meu olhar, ele deixou o caderno na poltrona e ficou de pé. Passou-se um minuto inteiro, uma vida, antes que ele respondesse, em um melancólico sussurro. Eu fui. Num último fiapo de esperança, escrutinei seu semblante, em busca de qualquer sinal de que ele pudesse estar brincando comigo. Mas não. Tudo o que encontrei ali foi uma expressão atormentada e angustiada, apesar de franca. Você tá falando sério? Você tá mesmo falando sério? Meu Deus! Sem nenhum domínio sobre minhas emoções, comecei a rir, a histeria se fundindo ao desespero, até que eu não pude mais diferenciá-los. Isso não pode estar acontecendo. Brianna, você está pálida. É melhor se sentar por um instante. Ele veio em minha direção. Não. Levantei as mãos espalmadas e muito instáveis. Não até que você pare de dizer que é um cara que viveu no século XIV. Ele se deteve de súbito e esfregou a testa, parecendo devastado. Fim do 16, na verdade. Contou. Gemi, afundando o rosto entre as mãos. Não podia estar acontecendo. Aquilo não deveria ser real. Mas era. Gael, Lorcan, quem quer que fosse, jamais brincaria daquela maneira comigo. Ele nunca prosseguiria com aquilo, ao me ver tão transtornada. Minhas pernas bambearam. Tentei me manter firme, colada à parede, mas não fui capaz de me equilibrar e comecei a tombar. Gael correu para me amparar. Não me toque. Tropecei em minhas próprias pernas e caí de bunda no carpete. Ele estacou, os braços pendendo ao lado do corpo, antes de me dar as costas, mas não foi rápido o bastante, e eu vislumbrei a devastação que minha recusa causou em cada traço de sua bela face. Ah, mas que droga! A última coisa que eu queria era machucá-lo. Mas, caramba, eu estava no meio de um ataque histérico. Em minha defesa, digo que é muito difícil manter a coerência quando o cara que se ama diz ser alguém que viveu no século XIV. Fim do 16. Merda. Normalmente, eu já não conseguia pensar direito se ele estivesse por perto. Se eu permitisse que ele me tocasse naquele estado descompensado, acabaria perdendo o juízo de uma vez por todas. Depois de inspirar fundo, tentando se recompor, Gael caminhou pelo quarto até parar diante da mesa com bebidas. Voltou com 2 copos e a garrafa de uísque nas mãos. Sentou-se no chão a 1,5 metros de onde eu estava caída, recostando as costas na parede. Sempre com movimentos lentos, serviu o líquido ambarino e empurrou um copo em minha direção. Eu me estiquei, alcançando a bebida, e virei tudo em uma talagada só. Estremeci assim que o líquido sapecou minha boca e o estômago, me incendiando por dentro. Mas era bom. Enquanto eu queimasse, não teria tempo para pensar em outras coisas, como, digamos, que Gael era Lorcan. Desconfiei de que ele também buscasse a mesma distração, já que sorveu o conteúdo do copo em um longo gole e voltou a completá-lo, deixando a garrafa entre nós. Com as pernas dobradas, os cotovelos apoiados nos joelhos, o copo pendendo entre eles, sua cabeça tombou para trás, esperando paciente que eu ordenasse os pensamentos.
Como isso é minimamente possível? Sussurrei. Ele se manteve imóvel como uma estátua, encarando o teto. Acho melhor esperarmos para ter essa conversa. Você parece estar a um suspiro de ter um colapso nervoso. Sua voz baixou várias oitavas. Não quero te machucar, mais do que já machuquei. Nada pode ser pior do que ficar tentando adivinhar. Por favor, Lorcan, corrigi, um nó se fechando em minha garganta. Por favor, me conte. Ele me encarou por um tempo interminável. Sustentei o olhar, suplicando. Eu tinha que entender os comos e os porquês, ou acabaria enlouquecendo de verdade. Ele deve ter percebido isso, pois soprou uma ruidosa lufada de ar, desviando os olhos para sua bebida, e engoliu tudo de uma vez. O que você quer saber? Sua atenção estava num copo vazio. Tudo! Quero saber tudo! Ele aqueceu, pegando a garrafa de uísque para completar seu copo. Mais um? Ofereceu. Sim, por favor. Empurrando a garrafa pelo carpete, tomando cuidado para que seus dedos não tocassem os meus, ele esperou que eu me servisse e experimentasse um golinho, para começar a falar. Não tenho como saber o que você sonhou, mas o pouco que me contou aconteceu de fato. O casamento arranjado, a fuga, o nosso envolvimento, tudo. Certo. Tentei me concentrar em inspirar e expirar, o que já era muito diante das circunstâncias. Eu era um homem da terra, Brianna. Conservou os olhos fixos na parede do outro lado do quarto. E adorava. Me sentia parte dela. Numa tarde como tantas outras, depois de voltar da plantação, eu estava cortando lenha, um pouco afastado de casa. Escutei alguém se aproximar. Eram tempos difíceis. A Irlanda sofria com guerras internas e não era incomum encontrar um grupo procurando terras para dominar. Achei melhor investigar. Em vez de um invasor, encontrei Kiara, com as roupas rasgadas, o corpo ferido, uma faca em punho. Os cantos da boca se repuxaram de leve, conforme ele tocava o ombro, aquele com a cicatriz. Ela era incrível com aquela Cian. Soltei uma pesada expiração e só então percebi que havia prendido o fôlego. Estava tão... eu não sei exatamente o que eu estava. Ia além de atordoamento, muito além. Abandonando o copo no chão, Gael se remexeu e pegou alguma coisa no bolso da calça. Sua carteira, logo percebi. Abrindo-a, tirou de lá um saquinho azul. Eu a amei, desde o instante em que nós lutamos naquela floresta. Seus dedos grandes, mas muito ágeis, começaram a desfazer um nó da fita de cetim. Era tão ágil, era tão frágil, tão pequena, mas ao mesmo tempo havia uma força imensa dentro dela. Eu não poderia deixá-la sozinha naquela situação. Na verdade, eu não teria conseguido deixá-la, por qualquer motivo que fosse, como aconteceu quando eu conheci você. Fez uma pausa, comprimindo os lábios, como se não tivesse a intenção de ter dito aquilo. Isso é tudo o que eu tenho dela. Ele se esticou, o saquinho entre o indicador e o dedo médio. Meus dedos tremiam muito quando me curvei para pegá-lo. O que quer que estivesse ali dentro pertencera à garota que, ao que parecia, andava me assombrando nos últimos 5 anos. Inspirei fundo uma vez, e mais outra, e ainda uma terceira vez, antes de, por fim, virar o pacotinho em minha mão. Uma plaquinha de madeira muito antiga, a julgar pelo desgaste e o tom de verniz, caiu em minha palma. A inscrição no antigo alfabeto quase se apagara, mas eu a reconheci, ainda assim. O amuleto que Lorcan dera a Kiara. Sol! Arfei. Pela primeira vez desde que começara sua narrativa, ele olhou para mim e não conseguiu ocultar a emoção que trouxe um pouco de cor a seu rosto. Precisou engolir 2 vezes antes de sussurrar. Sim. E foi... Ele até tentou continuar, mas estava abalado demais para conseguir. Levou a mão à testa, esfregando-a com força. Então jogou a cabeça para trás, apoiando-a na parede. É por causa dele que eu estou aqui agora. Como assim? Sabe quem é Desmond? Perguntou com delicadeza, me espiando de canto de olho. Sei, Lorcan. Mordi o lábio inferior. Aquilo era tão confuso.
Você o matou depois que ele tentou violentar Kiara. Uma expressão selvagem tomou conta de seu rosto. Não vou negar que senti prazer ao matar o maldito, confessou. Mas isso trouxe consequências com as quais convivo até hoje. A amante dele, Derla, enlouqueceu após encontrá-lo morto. Eu sei. É nesse ponto que os meus sonhos terminam. Foi isso que eu sonhei esta noite. Um raio te atingiu. Eu vi você morrer. E, é claro, isso não tinha acontecido. Não pude evitar suspirar de alívio. Sacudindo o copo, Gael observou o líquido dourado dançar dentro dele e riu, um som abatido e vazio que retumbou dentro de mim dolorosamente. Quem dera eu tivesse tido essa sorte, Brianna. Não gostei de ouvir aquilo. O que aconteceu? Cheguei um pouco mais perto, agora que meus nervos pareciam estar sob algum controle ou entorpecidos pelo uísque. Aquela distância toda começou a me incomodar. Gael não moveu um único músculo, permanecendo onde estava. Então tomou fôlego e recomeçou a falar. Dervla lançou uma maldição sobre Kiara. O amuleto, graças ao bom Deus, a protegeu. Eu, entretanto, estava vulnerável. Parei de ouvi-lo assim que lampejos de imagens obstruíram minha visão, tão cristalinas e nítidas como se estivessem acontecendo naquele exato instante.